Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em Números, capítulo 12. Vai dizer assim, a partir do verso 1. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E assim questionaram: Falou porventura o Senhor somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse o Senhor a Moisés, Arão e a Miriam: Vinde, todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. E quando o Senhor desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse o Senhor: Ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com ele em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se inflamou contra eles, e eles os deixou. E quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomada por uma terrível doença de pele, sua aparência era esbranquiçada como a neve. E quando Arão voltou o seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: Ai, meu Senhor, não queira nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te que não seja ela como um aborto, cuja carne está quase em toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disto, clamou Moisés a Yahvé: Ó Deus, orou ele, digna de dar-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: E se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja ela, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nela admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao grupo. Logo depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então nós vemos aqui um episódio onde Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, vão se levantar contra a autoridade que Deus tinha estabelecido sobre a vida de Moisés e questionaram as atitudes de Moisés. Nós vamos ver que Miriam é acometida de lepra, o juízo vem sobre a vida dela. E Arão vê imediatamente e se arrepende. Ou seja, ela começou essa incitação, murmurou, fofocando. A intenção do seu coração não era de dizer o que ela achou que estava em desagrado na vida de Moisés, mas era incitar contra a vida de Moisés, contra a autoridade que Deus estabeleceu sobre a vida de Moisés, mas movida não por uma justiça, não por querer que aquilo fosse certo, mas movida por um ciúmes. Quando ela diz: acaso também não somos profetas? Acaso o Senhor também não fala conosco? Ou seja, ela valorizou aquilo que Deus fazia na vida dela de uma forma errada. Sabemos que hoje não é diferente. Muitas pessoas estão no meio da igreja, estão no meio dos lugares, tentando semear contenda entre irmãos, semeando maledicência, se apoiando numa falsa justiça, na sua autojustiça, na sua própria opinião e conduzindo a situação de forma errada. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. A nossa boca é para abençoar, não é para maldizer. E quando nós não concordamos, em amor,
nós devemos expor isso e com cuidado, para que não haja dissensão, para que não haja contenda, para que não haja confusão. Aonde existe o orgulho e a altivez, existe morte. Aonde existe humildade e descanso, existe vida. E Deus vai dizer: acaso eu não falo com Moisés face a face? O que eu repousei sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a vida de Arão e Miriam, era uma porção especial. E eles fizeram dessa porção especial algo como se fosse só deles, querendo ser dono daquilo. Nós não somos donos de nada. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus é que repousa sobre as nossas vidas. E se estamos de pé, é pelo poder do Senhor. A Bíblia diz que todo dom, toda dádiva é dada pelo Senhor. Nada que nós temos é nosso se Deus não nos entregar. Vamos valorizar aquilo que nós temos e não vamos achar que somos melhores do que os outros. Miriam se colocou numa posição: acaso não sou eu? Acaso não sou eu também profeta? Acaso não sou eu também que sei as coisas? Só sou ele. Quando ela faz essa declaração, algo dentro dela que é o próprio ciúmes. Ciúmes é um sentimento maligno que tenta nos assolar para tentar fazer com que a nossa aparência fique desfigurada. A lepra era um juízo de Deus. A lepra, eu já falei isso em outro devocional, desfigurava a face, ela parecia pequenininha, depois ia tomando vulto e ia dominando o corpo. Assim é o pecado. Às vezes aparece sorrateiramente, com uma linguagem muito sutil, e depois aquilo vai tomando uma proporção muito grande e vai contaminando a nossa alma, vai contaminando as nossas emoções, e nós passamos a contaminar outras pessoas. Cuidado com o que você fala, aonde você está plantado, seja no trabalho, seja na sua família, seja no seu ministério. Honre as pessoas, honre o nome do Senhor Jesus que está sobre a sua vida. Não se considere melhor do que ninguém, se considere alguém que Deus ama e ame as pessoas. E ali ela foi isolada. Muitas vezes vemos pessoas que são isoladas das suas vidas ministeriais, que são isoladas do convívio da família, por causa que ela mesma provocou esse isolamento. Ela provocou dissensão, contenda, com o senso da sua autojustiça. Deus não precisa que a gente defenda ele. Deus quer que nós venhamos a proclamar o seu reino, a proclamar o seu amor. Ele é a nossa defesa, ele nos defende. E ele foi ali e entrou com providência na vida de Moisés, dizendo que o caráter de Moisés era manso, o caráter de Moisés era um homem tranquilo. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. O Senhor era humilde e manso, e Deus quer deixar em nós esse caráter de humildade e de mansidão. Mansidão não é ser banana, não é concordar com tudo, mas é ser pacificador, é ser tranquilo, é analisar as coisas à luz da palavra de Deus, não com a nosso ímpeto de senso de autojustiça. Vamos tomar cuidado com isso, porque ela foi isolada diante de toda a congregação. Ela sofreu afronta, ela sofreu a vergonha, mas depois ela foi restituída, porque o seu irmão intercedeu por ela. Vamos aprender também a ser como Moisés. Vamos interceder por aquelas pessoas que têm esse sentimento, que estão ainda fracas na fé, para que elas sejam restituídas no meio do arraial e possam ser bênção também nas nossas vidas. Vamos ter palavras abençoadoras, palavras de intercessão, palavras de oração, para que Deus venha remover da nossa vida toda mancha, todo pecado, tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que não agrada ao nome do Senhor. E a irmã dele depois foi restituída, só que isso atrapalhou, atrasou a jornada da caminhada. Eles tiveram que parar ali
esperar durante 7 dias para que depois ela fosse restituída de volta ao acampamento. Não vamos ser pessoas que vêm atrasar a obra do Senhor. Não vamos ser pessoas que vêm atrasar a bênção da nossa família, da nossa casa. Se posicione em mansidão e humildade. Hoje é tempo de você rever aquilo que você proclama, aquilo que você fala, que a sua boca seja uma boca para abençoar e não para maldizer. Que em nome de Jesus você reconheça Deus na sua vida e na vida das outras pessoas. Deus deu a cada um uma porção diferente. Que você aprenda a conviver com as diferenças em amor, em respeito, à autoridade, se submetendo, se sujeitando uns aos outros em amor. É o que a palavra de Deus me diz. E para que você possa ser honrada, assim como Moisés foi honrado, que você possa ser honrado também no seu ministério, em tudo aquilo que você vier colocar as suas mãos. Glorifique ao Senhor, interceda por aqueles que ainda têm esse espírito de ciúmes, que quer lutar, que quer defender e quer criar confusão. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de pacificação, amor, graça, misericórdia, que venhamos a proclamar esse reino para a glória do nome do Senhor Jesus. Que hoje você peça ao Senhor um espírito de humildade e mansidão. Tenha um bom dia em nome de Jesus.